Eu fiquei muito feliz com o convite de vir trazer uma palavra para vocês e também com o maior... Podem se sentar primeiro, né? O pastor fala que eu sempre esqueço de mandar sentar. Mas eu fiquei muito feliz com o convite de vir trazer uma palavra para vocês. Confesso que eu fiquei um pouquinho nervosa também e trabalhando aí a ansiedade, né, dentro de mim. Porque o Caio até brincou, falou, nossa, mas você já apresentou TCC, você já apresentou um monte de coisa, mas é muito diferente quando a gente tem a responsabilidade de falar da palavra de Deus. Então, a história que eu vou falar para vocês hoje, a mulher da Bíblia que eu vou falar para vocês, é assim, a minha preferida. Então, eu fiquei muito feliz quando a pastora me convidou. Hoje nós vamos falar sobre a história de Esther. E o que ela viveu, tudo que ela passou para poder cumprir o seu propósito. E o que ela tem a nos ensinar também, porque a história de Esther tem muitos ensinamentos para nós. Ensinamentos sobre suas escolhas, sobre seu posicionamento, sobre sua postura, sua coragem, sua ousadia. E Esther foi muito conduzida em obediência, em sabedoria mesmo por Deus, para cumprir o que ele tinha como propósito na vida dela. E toda a história que a gente vai conversar, eu até não vou ler muitos versículos, porque eu vou entrar bastante na história mesmo, mas eu recomendo muito você, mulher, que ainda não leu toda a história de Esther, que você dedique um tempo do seu dia para poder estudar esse livro, porque é muito inspirador mesmo. Esther foi uma mulher assim muito inspiradora para nós. Esther viveu em um período muito difícil para o povo de Israel, porque o povo de Israel estava num período pós-exílio. Eu acho que eu estou igual o pastor balançando o copo aqui, né? Vou colocar mais para cá. Estou com medo de cair. O povo de Israel estava vivendo um período pós-exílio. Então, eles tinham sido levados cativos para a Babilônia. Então, Esther era uma jovem hebreia, seu nome verdadeiro era Hadassa, mas ela também é conhecida como Esther. Também conhecida como Esther, a gente conhece mais como Esther, mas o nome dela é Hadassa. Então, ela estava vivendo esse tempo muito difícil. Esther era órfã de pai e de mãe. E como eu falei para vocês, ela era uma peregrina, ela estava em uma terra desconhecida, que era a Pérsia, e a Pérsia estava sob o domínio do Império Medo-Persa. Então ela estava em um lugar ali muito diferente do que ela já estava acostumada. Uma terra que era completamente diferente da sua, principalmente em costumes, em crenças, em religião. E a Bíblia nos conta que ela foi criada, ela foi adotada por Mardoqueu, que foi quem criou ela, quem adotou ela, e esteve com ela durante toda a sua trajetória, até ela cumprir o seu propósito. O desenrolar da história de Esther começa quando um rei da época muito famoso, chamado Rei Assuero, ele decide reunir as 127 províncias que ele comandava. Então, ele chamou um príncipe de cada província e preparou o maior banquete para eles. Até que ele começou a dar festas e mais festas, e foram 180 dias de festa. Até que o rei falou, eu vou abrir essa festa para todo mundo participar. Então, agora já não era mais o povo superior que estava participando do banquete. Também tinha a plebe ali dentro. Então, ele preparou um banquete maior ainda, porque esse rei queria, logicamente, se mostrar, queria ostentar ali tudo que ele tinha. E a prova de que ele queria se mostrar com tudo que ele tinha, se vangloriar pelo que ele é, foi que ele chamou a sua mulher, que é chamada de Rainha Vasti, para mostrar para todos ali o quanto sua mulher era bonita. Então, além dele mostrar ali o seu banquete, tudo que ele podia oferecer para eles nesses 180 dias de festa, ele ainda queria ostentar a mulher que ele tinha. Tipo, ó, como minha mulher é bonitona, de vocês não, tipo isso. Só que essa rainha, gente, mulher ousada, o povo foi lá e falou, rainha, o rei Assuero está lá te chamando para mostrar você para o povo. A rainha falou, não vou, bateu o pé e negou o pedido do rei. O rei ficou tão bravo com a rainha que ele abriu um decreto que ela nunca mais poderia acessar a presença dele. Então ele agiu com tanta raiva dela ali, que ele decretou que a rainha nunca mais poderia nem chegar perto dele. Aí o pessoal do palácio, os administradores do palácio... Gente, parece uma história da Disney, né? Muito legal. Os administradores do palácio, eles ficaram sem saber o que fazer. Eles agora. A gente está sem rainha, o rei está sem mulher, a gente vai ter que dar um jeito.
E aí, os administradores do palácio falaram, vamos fazer um concurso de beleza. A gente pode abrir aqui para todas as mulheres participarem, todas aqui têm a oportunidade de se tornar rainha, mas elas vão ter que passar por um tratamento específico. E aí, as mulheres ali passaram por um embelezamento de 1 ano. Imagina você ficar 1 ano se embelezando, fazendo mais nada, só se embelezando. E aí, elas ficaram durante esse 1 ano, nesse tratamento, só para passar na frente do rei, e o rei gostar e falar, você é a nova rainha. E a Bíblia conta para a gente que Esther era uma jovem muito bonita, que ela era muito atraente. Então, no meio dessa mulherada toda, Esther chamou a atenção do rei Assuero. Então, uma jovem órfã, pobre, peregrina, de um povo considerado inferior, a raça de Esther era considerada sub-raça para eles. Era algo muito inferior. Então, a mais improvável, a inacreditável, foi a escolhida ali. Então, de plebeia, ela se tornou rainha, do dia para a noite. Ela não tinha dinheiro para comprar um gloss, para comprar uma manteiga de cacau para ficar com o lábio hidratado. E agora ela tinha o que ela quisesse. Ela tinha as melhores roupas, as joias mais caras, mas não foi por isso que ela se tornou rainha, claro. Deus tinha um propósito muito maior para se cumprir na vida dela, que mais para frente a gente vai descobrir. E o primeiro versículo que eu quero ler com vocês está no capítulo 2 do livro de Esther, se vocês puderem abrir para mim, por favor. Versículo 7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui na história de Esther é que Deus nunca nos desampara. Todas nós aqui, nós temos um propósito, e a gente, como uma mulher cristã, como mulheres cristãs, o nosso maior desejo todos os dias é cumprir o nosso propósito, cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui na história de Esther, a gente consegue ver o quanto Deus não nos desampara. Porque para cumprir o nosso propósito e viver a história que Deus tem para a nossa vida, Ele sempre levanta um Mardoqueu para a gente. Sempre levanta alguém para nos ajudar, nos capacitar, que foi o que aconteceu com Esther. Ela não tinha seu pai, ela não tinha sua mãe. Então, ele conduziu ela e a apoiou em todo momento. E uma curiosidade muito interessante é que Mardoqueu, no original do hebraico, significa guerreiro. Então, é como se Deus dissesse para Esther, olha, Esther, você vai passar por muita coisa difícil. Você vai passar por momentos de guerra, por momentos que você vai achar que você está sozinha, que você não vai conseguir. Mas eu já levantei o seu guerreiro, eu já levantei o seu Mardoqueu. E um erro muito ruim que a gente tem na nossa vida é que muitas vezes a gente não consegue identificar e valorizar os Mardoqueus que a gente tem do nosso lado. Porque muitas vezes a gente está se menosprezando, se vitimizando. Mas eu sou muito sozinha, mas eu não tenho ninguém me apoiando. Mas Deus já levantou pessoas que vão te apoiar durante todo o seu processo até você realmente cumprir o seu propósito. E ele acreditou na Esther quando ela não era e nem tinha nada, porque Esther não tinha nada. E Mardoqueu esteve com ela até ela se tornar rainha. Então, que a gente hoje também possa aprender a orar para que Deus levante pessoas em nossas vidas que vão nos fortalecer e nos ajudar a cumprir o nosso propósito. E não pessoas que venham a atrasar o cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida. Agora eu quero ler também no capítulo 2, só que o versículo 10. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, porque Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Aqui a gente vê o quanto a gente precisa também ter sabedoria para cumprir o nosso propósito. Porque Mardoqueu, ele não proibiu Esther de falar sobre o seu povo ou sobre sua origem porque ele tinha vergonha ou algo do tipo, mas porque ele sabia que ali o povo dele era considerado inferior,
que se Esther falasse aquilo para as pessoas erradas, na hora errada, poderia colocar tudo a perder. Então, como eu falei para vocês, o povo dela era considerado sub-raça. Então, não era bom que ela contasse ali ainda de onde ela tinha vindo, mas teria o momento certo para falar. E isso é outra coisa que Esther dá um tapa na nossa cara e nos ensina também. Porque quantas vezes a gente não perde tantas coisas porque a gente não sabe fechar a nossa boca. A gente fala o que a gente não deve para as pessoas que não devem escutar. Às vezes a gente conta um sonho para alguém que não torce por nós. Às vezes a gente fala algo que não deve ser falado naquela hora, ou para aquela pessoa, ou naquele lugar. Porque também Mardoqueu sabia que ali as pessoas não estavam prontas para saber de onde a Esther tinha vindo. Interessava ali agora ela ser a rainha e ponto. Mais para frente o propósito ia se cumprir. E Esther nos ensina aqui que quando a gente está em um ambiente de pessoas que não têm proximidade com a gente, que não têm maturidade para ouvir um segredo nosso, seja um sonho, um plano, ou até mesmo sobre o passado dela. Porque Esther podia chegar lá e falar, gente, vocês não sabem a minha história. Eu sou uma pobre coitada, eu não tenho nada, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Eu sou judia, eu sou de um povo considerado inferior ao de vocês, e eu sou uma pobre coitada, coitada de mim. Ela não salvaria o povo dela se ela tivesse agido dessa forma. Mas Esther, ela teve sabedoria. Esther não estava presa ao seu passado. E essa é uma grande lição para mim e para você, porque nós, muitas vezes, deixamos de viver o nosso propósito ou de alcançar o que Deus tem para o nosso futuro, porque a gente está presa lá atrás. A gente está lá no nosso passado, usando como algo para nos travar, para nos diminuir, nos vitimizar. E até uma frase legal de Facebook aqui que eu coloquei, é que o seu local de origem não te define, mas sim onde você irá chegar. Porque Esther, ela podia viver de mimimi, podia viver reclamando da vida dela, se vitimizando, mas se ela tivesse usado o passado dela para isso, ela teria perdido a oportunidade de ser rainha. Por isso nós também devemos orar pedindo a Deus uma sabedoria igual a de Esther. Porque eu e você, a gente pode ter vivido diversas coisas difíceis no nosso passado, mas nós não devemos ficar presas a isso, porque essa prisão no passado pode nos impedir de chegar no nosso destino. E a gente estava até cantando aqui a canção sobre a adoção do pai para a nossa vida, né? E a adoção de Mardoqueu na vida de Esther, a gente vê que realmente foi o que possibilitou que ela mudasse completamente o destino da vida dela. Se ela não tivesse alguém ali do lado dela para adotar e acolher, talvez ela não teria vivido o que ela viveu, não teria cumprido o que ela devia ter feito. E a boa notícia, como a gente cantou, é que a gente tem um pai que nos adota. Às vezes a gente pode estar se sentindo órfão em diversas áreas da nossa vida, mas ele é um pai que tem uma adoção para cada área dessas. Se você se sente sem orientação, Deus é um pai que te dá um destino. Se você se sente sozinha, Deus te adota como filha, e Ele é a melhor companhia que a gente pode ter. Ele está com a gente em todos os momentos. Se você se sente cansada, Ele é o seu descanso. E se você se sente incapaz, Ele te escolhe e te capacita. E foi exatamente isso que a gente cantou. Foi combinado, tá? Mas... E Deus supre nele todas as nossas necessidades, todas as nossas necessidades mais profundas. É nele que a gente consegue suprir. A gente pode tentar preencher vazios de diversas formas, mas é só nele que a gente tem os vazios preenchidos 100%. A gente falou sobre a sabedoria para cumprir o nosso propósito, e agora eu quero falar sobre humildade para cumprir o nosso propósito. Ainda no capítulo 2 de Esther, só que agora no versículo 20, diz assim: Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois ela continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. E esse versículo nos traz mais um ensinamento nessa história de Esther, de que um coração humilde, ele não é corrompido quando você tem um título.
Ele não é corrompido quando você é colocada numa posição superior. Porque Esther agora era rainha. Ela era a chefe ali. Ela devia mandar no Mardoqueu. Mas ela valorizou, foi submissa, foi humilde e reconheceu que Mardoqueu esteve com ela em toda a sua jornada. Então ela continuou honrando, continuou ouvindo as instruções dele. Ela não se perdeu com o título dela de rainha. Porque ela poderia simplesmente falar, não, agora é comigo, Mardoqueu, agora eu que mando em você. Mas ela foi humilde, ela não perdeu a sua essência e sua humildade. Ela continuou sendo firme, em submissão, sendo leal e ouvindo as instruções daquele que sempre esteve com ela, porque ele esteve com ela antes mesmo dela ser rainha. E o mundo hoje nos ensina que nós, mulheres, devemos ser independentes, que a gente não precisa de ninguém, que nós somos suficientes com nós mesmas. Mas o mundo tenta nos tirar dessa essência de humildade, de submissão. Mas aqui com Esther a gente também aprende o quanto a gente precisa uma das outras, uns dos outros, para viver e alcançar o nosso propósito, porque essa ideia de independência não nos leva a lugar nenhum. Nós precisamos umas das outras para cumprir o nosso propósito. E essa ideia de que a gente pode resolver tudo com a nossa própria força, não nos leva a nada também. Porque nós devemos ser sábias, humildes, submissas, porque nós temos que saber ouvir as instruções de Deus e as instruções dos Mardoqueus que Deus coloca na nossa vida. Porque a gente tem que ser humilde a ponto de ouvir o que Deus quer que a gente faça e cumprir o que Ele quer que a gente faça. E se tem uma pessoa que te ama, que quer o seu bem, que é um Mardoqueu na sua vida, você também deve ser humilde e submissa para ouvir instruções dele. Afinal, uma mulher humilde vive o seu propósito e cumpre a vontade de Deus para a vida dela. Agora vamos continuar para a história de Esther. Esther, capítulo 2, do versículo 21 ao 23. Agora a história começa a pegar fogo. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigitã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes, que também é chamado de rei Assuero. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou a rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois funcionários foram enforcados, e tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Então, resumindo o que essa parte fala para a gente, é que dois funcionários do palácio estavam planejando matar o rei. E Mardoqueu estava no lugar certo, na hora certa, e pegou a informação ali no ar. Então, Mardoqueu agiu da seguinte forma. Ele foi até Esther e falou, olha, Esther, eu escutei isso, estão querendo matar o rei e a gente precisa fazer alguma coisa. E Esther foi comunicar ao rei o que estava acontecendo, mas ela foi em nome de Mardoqueu. Ela deu essa honra a Mardoqueu. E isso seria usado a seu favor mais para frente. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois a história continua e o rei precisa eleger um líder para poder comandar aquelas 127 províncias que eu falei para vocês no começo. E ele levantou justamente um cara que era tão soberbo que mandava todo mundo que passava por ele se curvar, se prostrar, que era Amã. Amã era um homem cheio de si, egoísta e soberbo. Só que Amã foi pegando uma raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Achei que era aqui. Ele não se curvava diante de Amã. E aí Amã foi se irritando com isso, e ele era tão maligno, mas tão maligno, que ele queria matar Mardoqueu e exterminar todo o povo de Mardoqueu. Então, Amã foi conversar com o rei, explicou o que estava acontecendo, e o rei meio que deu uma permissão a ele. Ele também decretou que poderia ter realmente esse ataque. Então, Mardoqueu se desesperou, né? E a Esther percebeu o desespero dele. Então, também a sabedoria de Mardoqueu, como ele enxergou tudo isso que estava acontecendo. Ele chegou para Esther e falou, Esther, eu acho que você foi levantada para um tempo como esse. E os nossos Mardoqueus também precisam ser pessoas assim. Pessoas sábias que vão nos ajudar a enxergar o que a gente precisa fazer, onde a gente precisa fazer e como a gente precisa fazer. Então, Mardoqueu falou, Esther, eu acho que tem um mistério aí, Esther.
porque está acontecendo tudo isso, é a sua chance de salvar o nosso povo. E aí, certa noite, o rei Assuero estava sem sono. Estava com insônia, não conseguia dormir. E o que ele fez? Eu vou ler aqui as crônicas do palácio, né? Eu vou ler o que está escrito aqui nas crônicas do palácio. E aí, ele leu que lá estava escrito que Mardoqueu quis salvar a vida dele. E então, ele viu, nossa, Mardoqueu foi leal, ele foi um homem de honra, ele salvou a minha vida. Preciso fazer alguma coisa para agradecer a ele, para mostrar para as pessoas que isso é um exemplo. Então, Assuero chamou Amã, o rei Assuero chamou Amã e falou: Amã, eu preciso da sua ajuda. O que você faria para honrar uma atitude leal de um homem? Aí o Amã, como é egoísta, pensou: nossa, acho que é para mim, né? Vou caprichar na ideia porque eu acho que o rei está querendo me honrar. Aí ele falou: nossa, rei, eu colocaria vestes brancas nele, colocaria ele num cavalo, colocaria um anel em seu dedo, e eu passaria com ele para lá e para cá, falando para as pessoas: olha como se faz, esse é um homem de honra. Aí, Assuero olhou para o Amã e falou: tá bom, então você vai fazer isso com Mardoqueu. Aí imagina o Amã: meu Deus, eu quero matar essa pessoa, e o rei me fala para ficar andando com ele para lá e para cá, falando: olha que exemplo. Gente, que reviravolta essa história. E durante tudo isso que estava acontecendo, Esther estava agindo de uma forma muito sábia. E esse tópico que eu quero comentar com vocês é: lute usando os recursos do céu. Porque durante toda a situação que estava acontecendo, Esther podia agir de diversas formas. Afinal, ela era a rainha. Então, ela tinha ali diversas riquezas, ela tinha muitos recursos ali para usar a favor dela. Então, ela tinha privilégios ali por conta da sua posição, do seu dinheiro. Mas não, Esther recorreu a recursos do céu. E está escrito em Esther, capítulo 4, versículo 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, eu vou até o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, eu morrerei. Gente, ela simplesmente resolveu a situação com jejum e oração. Essa Esther nos ensina tanto, mas tanto. E ela foi tão corajosa que ela mandou preparar um banquete. E ela falou: eu vou fazer um banquete, mas eu quero que o Amã esteja lá. E aí, nesse banquete, ela chegou para o rei e falou: rei, o que você acha de um homem que está querendo me matar e matar todo o meu povo? Aí era a hora certa dela falar quem era o povo dela. Aí era a hora certa dela falar de onde ela veio, qual era a sua origem. Então, ela falou isso para o rei, falou: o que você acha de um homem querer matar a sua rainha e matar todo o povo dela? E o rei: meu Deus, Esther, como assim? Quem está fazendo isso com você? Ela: Amã. Foi tipo isso. E aí, o rei mandou matar Amã. E Amã foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Essa história é muito cinematográfica, né? Como eu sempre falo com o Caio, é um roteiro muito perfeito. Tá um barulho aqui, né? E como eu falei para vocês, o que o rei decretava, ele não podia voltar atrás, mesmo que ele se arrependesse. E ele já tinha decretado que poderia ter esse ataque contra o povo de Israel. Mas aí agora, então, ele decretou outra coisa, que agora o povo poderia se defender. E aí ele preparou todo o povo. Ele deu as armaduras, ele treinou, ele capacitou, e ele preparou o povo para a guerra. E o que aconteceu no final? Eles venceram. Esther finalmente cumpriu o seu propósito e salvou o seu povo. E eu não sei se vocês sabem, mas o livro de Esther é um livro que não cita o nome de Deus. É um livro que o nome de Deus não está exposto ali. Mas é um livro que a gente vê nitidamente Deus trabalhando em cada detalhe. A gente vê Deus presente nas entrelinhas, assim,
em todo esse roteiro perfeito, ele estava cuidando de cada detalhe, por mais que a gente não estivesse vendo. E que ensinamento que a gente teve aqui com Esther, porque ela poderia lutar com as próprias forças dela, mas ela usou o que ela tinha de mais precioso e o que a gente tem de mais precioso também, que são os recursos e as armaduras do céu. Que hoje, nessa noite, a gente também possa aprender com Esther a ter sabedoria, humildade, a ser submissa, saber ouvir a voz de Deus, e entender que a gente pode tentar lutar com tudo que a gente tem, com todas as nossas forças, com todos os nossos recursos. A gente só vence quando a gente está nele, a gente só vence com ele. Porque quando ele tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, ele é fiel para cumprir. E ele está com a gente em cada etapa desse processo. Então, Tainara, se você quiser chamar o pessoal do Louvor, por favor. Sou muito pontual, viu? Vocês já podem se colocando de pé para a gente encerrar. Como vocês viram, a história de Esther é uma história que nos inspira muito em cada detalhe dela, para a gente realmente aprender a agir como mulheres de Deus mesmo. Porque a gente tem que aprender que muitas vezes a gente pode estar numa posição superior a alguém, mas a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser submissa, a gente tem que saber ouvir conselhos de pessoas que têm experiências a mais do que nós, pessoas que têm mais para nos ensinar. E que nessa noite você também se sinta uma filha adotada, como a gente cantou aqui no começo. Porque por mais que a gente tenha diversas áreas órfãs da nossa vida, nós somos adotadas por Deus.